que está no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim. Eu me dei assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre, sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, amém. Que assim seja, amém. Boa noite. O Marcelo estava mexendo ali, me passou um filme na cabeça, o tempo que a gente falava sem microfone, a gente botava a voz longe, chegava no final da palestra e a gente estava rouco, e tinha que alcançar o último cara no final. Mas não foi nessa casa, isso já faz tempo. Pessoal, boa noite novamente então, muito bom estar aqui com vocês.
bem feliz de estar novamente aqui na casa para a gente conversar um pouquinho. Queria dar os parabéns a todos, né? Ver a casa cheia, como eu estou vendo, num tempo de calor tão grande como tem passado, né? A gente sabe do sofrimento que é, as pessoas que trabalham e tal, e vocês saem firmes e fortes aqui, né? Na casa, orando, escutando uma palestra, tentando se aperfeiçoar interiormente, através da filosofia. Muito bom, muito bonito isso, então parabéns. Tá? A tarefa que me foi dada foi tratar de um item que é do capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, que fala sobre escândalos, cortai a mão. Né? Talvez esse seja um dos tópicos, né, mais impactantes e talvez mal interpretados, né, daquilo que Jesus proferia, né, aparentemente de uma forma drástica, de uma forma violenta, mas que tem no seu contexto uma sabedoria ímpar, né, e uma reflexão muito profunda sobre os nossos desafios na nossa jornada evolutiva, para que a gente possa cada vez mais nos tornarmos, além de pessoas, espíritos melhores nessa caminhada em direção a Deus. Tem muita sabedoria nessa frase e vocês vão comigo aqui, a gente vai trabalhar um pouco isso, tá? Eu vou ler na verdade esse trecho ele está em Mateus e está em Marcos. Eu vou ler em Mateus, que Mateus é curtinho. É importante a gente contextualizar para a gente entender do que a gente está falando, né? É do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 8 a 9. O capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para bem longe de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, que tendo 2 mãos e 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti. Melhor é entrares na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. O Evangelho de Marcos é o mesmo tema, um pouquinho mais amplo, mas nós estamos falando da mesma tônica, porque o tema é o mesmo. Pois bem, eu gosto muito de contextualizar, sabe? É importante quando a gente entende o contexto para poder chegar nessa frase e chegar em Jesus, tá? Como é que eu vou contextualizar isso? Eu vou dar um passo bem mais para trás, né? Falar um pouquinho de Moisés, né? Todos aqui, a maioria conhece a história de Moisés, né? O povo que libertou o povo hebreu, a pessoa, né? Esse ser que através da sua benignidade trouxe para nós os 10 mandamentos. Esse homem ele teve uma influência enorme na história, e ele usou, né, de instrumentos que eram necessários naquela época para lidar com aquele povo, que era o seu povo, naquela circunstância, que era um povo escravizado. Então nós tínhamos, na época de Moisés, né, uma Palestina, na verdade a Palestina veio depois, mas vamos trabalhar aqui só a questão histórica de Moisés. Um povo que era escravo dos egípcios, um povo que ele tratou de fazer essa fuga, e esse povo que veio com essa gana de mudar, de se libertar, de encontrar a sua terra prometida, apesar de ter a vontade, era um povo desorganizado, era um povo que não era unido, era um povo que não tinha uma cultura, até porque eles estavam muito mergulhados na cultura egípcia, que não era monoteísta, né? A cultura egípcia, a religião egípcia se derivava de vários deuses. E aquele povo imerso como escravo, sendo libertado, era um povo que precisava ser tratado de uma forma um pouco mais, eu não vou dizer um pouco mais dura, mas adequada à realidade deles. Não sei, alguém se lembra dessa fase, né?
dessa passagem, né? Quando Moisés muitas vezes subia o monte, né? Era médium, né? Mas para falar com Deus, para sentir Deus, para ouvir Deus, né? E numa dessas suas idas, quando ele volta, ele vê que o povo já tinha feito um bezerro de ouro para adorar, na verdade. Então o povo, por mais que Moisés estava ali catequizando da sua forma, o povo era um povo arredio, não era um povo fácil de lidar, né? E Moisés era um cara que a gente chamaria hoje de um cara durão, um cara bravo, né? Um cara de personalidade, e aquele espírito encarnado precisava ser daquela forma, agir daquela forma, para conduzir aquele povo naquela circunstância, com aquela cultura. Então nós temos ali, né, coisas maravilhosas como os 10 mandamentos, mas naquela época em que o conjunto das leis mosaicas existia, né, a utilização da lei de Talião. Se vocês forem procurar as inúmeras leis mosaicas, você pode ver que ele providenciava uma certa organização, tá? Rituais de limpeza, de pureza, de alimentação. Ele foi educando esse povo, ele foi conduzindo esse povo para uma cultura diferente daquela que aquele povo tinha quando estava lá escravizado pelos egípcios. Perfeito? Entendido? Agora vamos dar um salto. Então Moisés, mentalizem Moisés com o povo feroz, desorganizado, saindo do Egito e migrando, né, para a terra prometida. Agora nós vamos dar esse salto. Nós estamos na Palestina. A Palestina do século I era composta por Judeia, Samaria e Galileia. Naquele momento era outra circunstância, uma circunstância cultural diferente. Lembra que eu falei que Moisés estava educando, trazendo a palavra de Deus da forma dele, né? A forma como ele poderia educar o seu povo? Pois bem, naquele momento essa palavra já estava arraigada no povo. O povo realmente vivenciava, né, as leis mosaicas, vivenciava a lei de Deus, aquele Deus do Velho Testamento. Vamos lembrar, era um Deus mais duro, um Deus mais punitivo, porque novamente adequado às circunstâncias anteriores. E muito mais do que isso, esse povo que tinha esses dogmas já arraigados, porque se passaram séculos entre uma coisa e outra, esse povo também tinha os seus tradutores, né, que eram os senhores doutores da lei, que eles interpretavam a lei, que ali estava escrito. Eles tinham o direito, né, nesse dogma, de serem as pessoas que interpretavam a lei. Então tudo que eles falavam de interpretação era a palavra final. Então esse povo vivia conduzido por essas pessoas, e agora aquele povo que era escravo dos egípcios, agora tem outro tipo de escravidão, a romana. Roma então dominava aquela região, e os romanos, eles tinham algo diferente do povo egípcio. O egípcio impunha a sua religião, os romanos tinham um jeito diferente de lidar. Eles respeitavam, suportavam como queiram, né? Era através do processo de dominação, mas eles deixavam que a sua população, aquela população, tivesse a sua própria religião. Eles sabiam conduzir bem isso. Então o que acontecia? Você tinha um povo escravizado, dominado, ainda sob forte influência dessas leis mosaicas, desse Velho Testamento, desse Deus duro, rígido, e eles tinham os senhores da lei que faziam o quê? Interpretavam como queriam as leis. Obviamente tinha uma formação básica, mas a interpretação era dada por esses doutores, por essas senhoras, essas pessoas. Um povo também, de certa forma, escravizado. E aí chega Jesus. Nota, primeiro Moisés, depois eu estou falando agora, né, dessa evolução, desse povo já dogmatizado. Agora eu estou falando uma terceira fase. Chega Jesus. Levaram séculos até o povo começar a acreditar no monoteísmo, respeitar as leis,
ter aquilo como uma segunda pele, ter intérpretes, entender que Deus era agradado, essa palavra existe? Agraciado, melhor dizendo, na base dos cordeiros, dos sacrifícios dos animais, que não poderiam ser feitos diretamente a ele, senão por um sacerdote, em certas circunstâncias, em certas condições. E aí chega Jesus, né? Enfrentando essa condição para trazer uma mensagem de que nós devíamos perdoar os inimigos, nós devíamos amar os semelhantes, nós devíamos dar. Eu falando, eu já fico imaginando, né, aquele povo com aquelas rivalidades, porque entre eles havia rivalidade, né? Se dizia que, né, nada de bom vinha da Galileia, por parte do pessoal da Judéia. Eles tinham entre si já as rixas dele, né? Na própria Samaria também, quando fala no bom samaritano, é porque também era como se assim, da Samaria nada pode ser bom, nada pode vir de bom de lá, e Jesus deu o exemplo do bom samaritano. Então assim, começou a chocar com aqueles dogmas. E aí Jesus, numa das suas colocações, ele fala numa linguagem que aquele povo, naquela circunstância, entenderia. Então ele fala: eu peguei aqui, vou pegar aqui do Evangelho. Se a tua mão, o teu pé escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Quando ele está falando isso, não pensem que ele escandalizou tanto o povo, porque o povo já estava acostumado com esse tipo de religião, com esse tipo de palavra pesada. O povo já estava, ele falou uma linguagem que o povo já entendia. Só que quando eu leio isso agora, dei mais um salto, 2025, e eu leio dessa forma, eu digo, espera um pouquinho, Jesus está aconselhando que alguém se automutile? Porque essa, se for analisar literalmente, é isso que talvez eu esteja entendendo aqui. Só que, de novo, Jesus falava a linguagem daquele povo e deu um exemplo daquele povo. Estamos nos dias de hoje, estamos aqui lendo essa frase que agora vocês entendem de onde saiu e contextualizando como isso chegou aqui e qual a importância dessa frase, que essa é a pergunta, né? Qual a importância dessas palavras duras de Jesus à luz da filosofia espírita, que é sobre isso que nós viemos falar agora, né? Dei a contextualização para a gente poder entender de onde é que isso veio e em que contexto isso chegou até aqui. Mas vamos pensar na fé raciocinada que nós espíritas, né, dizemos que temos, e analisar friamente o que é o contexto de cortar a mão. Lembra que Jesus coloca na frase: se tua mão ou teu pé te escandalizar, se o teu olho te escandalizar. E aí fica a pergunta: mas o que é escândalo? Nós temos que entender o que é escândalo. De que escândalo é esse que nós estamos falando? Se você procura no dicionário, a gente tem aqui alguns conceitos, né? Repulsa, algo que nos desvia da moral, algo de forma forte e repulsiva. Mas nós não estamos falando somente desse escândalo. Nós vamos aqui transcender, da mesma forma que a gente está transcendendo cortar a mão, nós temos que transcender a palavra escândalo, porque ela é a chave para a gente entender toda essa palestra. O que é um escândalo? Escândalo pode ser um vício que nós tenhamos, escândalo pode ser um pensamento obsessivo, escândalo pode ser um sentimento destrutivo, escândalo pode ser uma relação abusiva, escândalo pode ser a inveja, escândalo pode ser o egoísmo, que cada um de nós individualmente temos como melhoria, não como problema, como melhoria. É disso que se fala, é dali que Jesus coloca.
se cometes um escândalo, ou seja, se algo é ruim, é destrutivo, corta isso pela raiz. Quando eu falo cortar a mão, e vou fazer isso aqui para vocês lembrarem bem do texto, nós estamos dizendo o seguinte: faça isso agora. O que acontece quando a gente simuladamente corta a mão? Dor, não é isso? Não dói? Deve doer. Sentimento de perda, amputação, desconforto, é sobre isso que nós estamos falando. Então, o escândalo nada mais é que as coisas, as oportunidades de melhoria que cada um de nós, inclusive esse que vos fala, tem e que tem que melhorar. Pega a ideia de um cara que é invejoso. Vamos pegar um exemplo de uma pessoa invejosa. Aqui todo mundo somos, então, de certa forma, em maior grau, a gente sempre tem uma invejinha. O pessoal fala da inveja branca. Ah, mas a inveja branca. Gente, a inveja branca é tudo igual. Vamos pensar aqui, né? O que acontece? Agora eu vou falar daquela inveja ruim, aquela inveja realmente que a pessoa tem isso. A pessoa que tem a inveja, ela não está fazendo mal para o outro, porque o outro nem sabe, o outro nem está aí. A pessoa que tem inveja, ela está fazendo mal para ela mesma. Ela está tendo pensamentos perturbadores. Esses pensamentos perturbadores, eles vêm para o físico. A pessoa se sente angustiada, isso chega a doer no peito, dá mal-estar, dá dor de cabeça, dor no pescoço, porque o corpo reflete isso. Para essa pessoa, o escândalo é essa inveja. E o que Jesus, agora fazendo uma tradução literal, e o que Jesus diz? Corta isso pela raiz. Mas corta, o que significa cortar? Para agora. Não é um projeto para o futuro. Faça agora, melhore agora, haja agora. Haja nessa encarnação, haja nesse momento. Elimine o seu problema agora. Esse é o efeito do cortar a mão. Esse é o efeito da simbologia, né, da dor e da perda do perder a mão. Essa é a simbologia que nós temos para o escândalo. Vamos entender esse escândalo como o quê? Como um defeito, como dizer, um ponto de melhoria. E Jesus dizia: se tu vai chegar no reino dos céus com esse problema, não chegue, não desencarne para chegar na próxima encarnação com esse problema. Nesta encarnação, haja agora. É assim que ele diria se ele tivesse um grupo de espíritas. Mas ele não estava. Ele estava lá atrás, com aquele povo, com aquela cultura. Ele teve que usar aquela linguagem. Se ele estivesse aqui, talvez, de uma forma 1000 vezes melhor, falaria dessa forma: não desperdice essa reencarnação. Se percebes, e a gente vai falar disso daqui a pouco, um ponto de melhoria em ti, age agora. Não espere alguém te dizer, não deixe para amanhã. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Quando a gente fala na lei de causa e efeito, né? Eu posso pensar assim, alguém pode estar pensando assim: mas eu não quero mudar, né? Eu não quero mudar, eu estou bom assim. Aí eu tenho uma péssima notícia para dizer que você vai mudar. A gente vai mudar no amor ou vai mudar na dor, mas a gente vai mudar. Sabe por que a gente vai mudar? Porque a gente vai evoluir. Nós seremos melhores. Então, quando a gente fala da lei de causa e efeito, que é uma lei que diz o seguinte: olha, uma ação gera uma reação, e que não existe injustiça, não existe privilégios, cada um de nós escolhe o que semeia. Cada vez mais aquela frase de Jesus, ela me cola na cabeça. Poxa vida, se não existe privilégio, se a minha ação gera uma reação, e se eu sei que eu tenho melhorias, né? Se eu sou um cara egoísta, materialista, se eu sou um cara que não perdoa, se eu sou um cara que se magoa fácil, se eu sou um cara ambicioso, N situações. Jesus está me dizendo: cara, melhora hoje, já trabalha a tua cabeça, tenta ser uma pessoa melhor, para que na próxima encarnação tu já estejas num processo evolutivo
muito melhor, para que tu possas resgatar, a gente vai falar isso daqui a pouco, também de forma mais rápida, para que tu possa sair daqui um ser melhor do que quando tu chegaste. É sobre isso que fala a lei de causa e efeito. Jesus, ele não privilegia, Deus não privilegia, melhor dizendo, e Jesus urge-nos. Se tens o escândalo, corta a tua mão. Se tens um defeito, se tens um ponto de melhoria, age agora. A gente fala, comenta, né? E eu entendo aqui que a grande maioria de vocês já conhece, se não com profundidade, mas de forma superficial, a filosofia espírita, que sempre existem, né, pessoas que vêm para participar, que estão conhecendo aos poucos a filosofia, e está tudo certo. Mas quando a gente fala na reencarnação como evolução espiritual, e eu vou pegar aqui o exemplo, né? Você pega um espírito que foi extremamente vaidoso, e ele foi vaidoso do começo ao fim, e ele não conseguiu absorver a lição da vaidade. Na erraticidade, muito provavelmente, ele vai aprender, ele vai ser instruído pelos seus guias, pelo seu protetor, pelos seus irmãos de caminhada, pela espiritualidade superior. Ele vai entender onde é que é o problema e ele vai voltar buscando melhorar a sua experiência. E como é que eu consigo melhorar em alguma coisa que eu tenho defeito? É enfrentando. Então, se por um acaso, né, isso não é uma regra, tá, gente? Isso não é uma regra. Isso acontece, mas longe de dizer que isso é regra. Mas se eu fui extremamente vaidoso, se eu não soube lidar com alguma condição financeira, se eu tratei de uma forma desastrosa as pessoas à minha volta, eu posso reencarnar numa situação, numa circunstância que eu aprenda através da humilhação a ser uma pessoa melhor. Eu entendo aquilo que eu fiz, porque não é só teoria, é prática. A nossa melhora, né? Isso a gente ensina para qualquer um, desde a pessoa, uma criança até um adulto, quando vai aprender alguma profissão. Tem a teoria, mas tem a prática. O que ensina? A soma das duas, a prática com repetição. Por isso que nós evoluímos, nós reencarnamos de forma sucessiva para nós nos melhorarmos. E aí, por quê? Né? Conhecendo os meus problemas, conhecendo os meus escândalos, por que eu não começo hoje o meu processo de melhoria? Hoje, pensando, reflexionando sobre. E aí, como é que a gente faz isso? Se fosse fácil melhorar, se fosse fácil a gente até reconhece os nossos escândalos para nós mesmos, né? A gente geralmente não faz isso com o outro, né? Geralmente a nossa mulher, nosso esposo, a nossa família, aquele círculo pequeno na nossa família, conhece os nossos escândalos, né? Os nossos pontos de melhoria, porque ele convive com a gente. A grande sociedade muitas vezes não, mas a gente sabe. E qual é o primeiro passo da melhoria? Eu tenho que me observar. A gente não fala orar e vigiar, porque orar não é só pedir, orar é agradecer também. Mas o que é o vigiar? Vigiar olha para ti, vê o teu comportamento, como é que tu agiu hoje em determinadas circunstâncias, como é que tu reage, porque é muito fácil a gente reagir bem quando todo mundo concorda contigo, quando tudo dá certo, quando as pessoas estão felizes. Mas quando as coisas acontecem de outra forma, como é que a gente reage? Isso é uma pergunta para ficar no ar, que cada um de nós tem que fazer a sua reflexão. Como é que eu sou quando eu estou num ponto ruim, quando eu não estou legal, né? E aí vem um ponto que eu acho bacana, primeiro, isso a psicologia, né, explica, né? A gente tem que se conhecer. Por isso que a gente fala, né? A gente vai num psicólogo, a gente fala, ele vai dando os caminhos das pedras, mas no fim quem descobre o negócio é a gente mesmo, porque na verdade a gente já sabia disso, estava aqui. A partir do momento que eu faço a minha auto-observação, eu começo, estando consciente daquilo que eu preciso melhorar, eu começo a exercer
Nesse caso que eu coloquei aqui, por exemplo, de um cara que é impaciente, se é um cara irritadíssimo, impaciente, ele não tem paciência com ninguém, e ele está vendo que aquilo ali está acabando prejudicando desde o âmbito da família ao âmbito do trabalho. Eu conheço pessoas, eu lido com gente, eu lido com empresas, eu faço isso parte da minha vida a vida inteira. Pessoas fantásticas, com um baita conhecimento profissional, mas péssimos em relacionamento. Pessoas que não aguentam uma empresa, não é porque não conhecem o que fazem, é porque não conseguem se relacionar. Então, esse tipo de pessoa que tem essa personalidade, o que é que ela está acontecendo com ela? Ela está sendo prejudicada. E se ela não reconhecer isso, né? Se ela não cortar essa mão dela, esse escândalo dela, ela não vai conseguir evoluir. E aí eu não falo profissionalmente, porque a gente é o que é. Geralmente é difícil você ser um personagem o tempo todo, né? Se eu não sou um cara dentro da minha família, eu sou um cara irritadiço, em algum momento eu vou estar irritadiço no trabalho. As coisas não são assim separadas, eu não consigo separar. Eu consigo evitar que uma comprometa a outra, mas a gente não consegue ter dupla face. Então, o segundo ponto, quando eu estou aqui fazendo a minha autoobservação é, cara, como é que eu vou melhorar? Como é que eu vou fazer esse processo funcionar comigo para que eu possa me tornar uma pessoa melhor? Eu busquei, isso aqui também que eu vou colocar para vocês, não se limita a isso, é uma reflexão, e eu busquei na minha reflexão aquilo que eu uso para mim, que talvez não sirva para vocês, tá? É um depoimento do que eu faço para tentar melhorar eu mesmo, que tenho inúmeros defeitos, né? Tem 3 pontos aqui que para mim são fundamentais, que funcionam comigo, pode ser que não funcionem com vocês, que é o que? Primeiro eu tenho que ter força de vontade. Se eu quiser resolver alguma coisa minha, um problema, porque é muito fácil eu ter força de vontade se eu quiser resolver o problema do Marcelo, é ele que vai ter que resolver. A minha força de vontade é dizer, ó, resolve. Agora, quando é comigo o negócio, é diferente. Eu tenho que ter realmente uma força de vontade para querer mudar aquele comportamento, para querer melhorar ou eliminar aquele escândalo da minha vida. Mas, gente, só de boa vontade, é aquela frase, né? A gente não gosta de usar isso aqui, mas é comum, é conceito comum, né? Boa vontade, o inferno está cheio, né? A gente não acredita nisso, deixando claro, tá? É só uma frase coloquial brasileira, mas só de boa vontade não existe, né? Quando a vontade falta, o que vem? Perseverança, porque não é todo dia. Tem dia que tu, tá? Pensa assim, ó, estou com esse problema, sou assim mesmo, que me ature, né? que me aguentem, que me sustentem, porque é assim que eu sou. E quem já não escutou isso, né? Eu sou assim mesmo, não muda e está acabado, não é verdade? Então assim, ó, ter um pensamento de melhoria é como a gente faz aqui, isso é muito comum também, né? Se a gente vai tomar um passe, a gente pede a Deus, né? A gente abre o coração, a gente quer ser uma pessoa melhor, a gente vai receber tudo de bom da espiritualidade, e vai acontecer o quê? Se eu sair daquela porta e não tiver a perseverança, vou voltar a ter os mesmos pensamentos, a mesma forma de agir, eu vou fazer aquela personalidade, né? E aí eu queria colocar uma coisa para vocês que eu nem coloquei aqui, não está nessa palestra, não estava nessa conversa com vocês, mas é algo científico. E a gente sempre fala que o Espiritismo ele não refuta a ciência. O Espiritismo não refuta a ciência, tá? Tem aquela velha frase, onde mudar a ciência, o Espiritismo muda, né? Mas isso aqui não muda o Espiritismo. Nós somos um ser espiritual encarnado nesse corpo. A gente não é o nosso cérebro. O cérebro é uma parte do corpo. E o nosso cérebro, minha gente, ele nos bombardeia, porque nós fomos criados, né? Nós evoluímos para sobrevivermos. E o nosso cérebro está sempre buscando o tempo todo problema. Cuidado com isso aqui, né? Será que essa pessoa não vai te enganar? Isso aqui não vai dar problema? Isso é o nosso cérebro trabalhando. E ele não faz isso por mal. Ele faz isso para nos preservar, para nos proteger. E a gente tem que saber conversar com o nosso cérebro. Significa dizer que muitas vezes você tem, sim, o espírito obsessor, mas muitas vezes você tem o seu próprio cérebro, o seu modo de pensar te sabotando. Então o que a gente tem que pensar dessa forma? É como se eu chegasse ali, daqui a pouco, cara,
essa palestra não vai ser boa, eu vou ficar nervoso, eu vou gaguejar, eu não vou saber falar, e eu vou tremer. Eu digo, não, peraí, por que eu vou fazer isso? Aqui eu estou entre amigos, a gente conhece relativamente o tema, né? Todos aqui são colegas, eu vou falar com calma, acabei de me acalmar. Isso acontece na nossa vida o tempo todo. A gente tem que saber dominar os pensamentos que chegam, principalmente os pensamentos que são negativos. A gente tem que saber que o nosso cérebro não é o nosso espírito, ele faz parte do corpo e ele tem uma missão. Então, cuida. Continuando, perseverança. E depois da perseverança, o que me sustenta? Para que isso tudo, dê um grude aqui, convicção, acreditar. Ninguém muda nada se não acreditar no processo da mudança. O processo da convicção é o acreditar, porque senão, para que eu vou me esforçar? Para que eu vou ser uma pessoa melhor se no fim tudo acaba e... Não acaba não. Existe uma vida após dessa. Eu tenho que sair daqui, eu tenho que trabalhar meu espírito para ser um pouco melhor. Eu não vou sair daqui com o espírito evoluído, mas eu quero sair daqui melhor. Sim, eu tenho defeitos. Eu sei que eu não vou conseguir melhorar do dia para a noite, né? A gente fala no trabalho, quando a gente tem problema, a gente sempre começa pelo mais fácil. Não começa pelo mais difícil, começa pelo mais fácil. Vai eliminando os pequenos. Isso te dá confiança, sabe? Daqui a pouco você chega no grande. A vida é a mesma coisa. Vai eliminando os pequenos. Não tenta vencer o mundo. Não tenta ser aquilo que você não é hoje. Comece aos poucos. Trabalhe. Tenha pequenas vitórias de melhoria pessoal. Os pequenos escândalos. Não sei se é o grande escândalo. Os pequenos escândalos da qual Jesus falava. Mas para isso eu tenho que ter a minha convicção. A convicção que vale a pena. Vale a pena ser melhor. Que é bonito ser melhor. E que isso me eleva. Eu sempre digo que o processo de perceber isso é quando a gente dá alguma coisa para alguém. Nota que quando a gente dá, eu duvido que o cara que receba esteja mais feliz. Se tu deu aquilo com vontade, com convicção, com amor, o sentimento de realização de quem doa é maior do que quem recebe. Por isso que a gente fala e vai repetir sempre que é a pedra fundamental do espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Há de ter a caridade. A caridade que começa contigo, te amando, melhorando nesse processo, porque esse processo de melhoria é um processo de auto-amor. Como eu me amo, não é? A gente foi treinado, foi induzido, foi doutrinado, dê o nome que você quiser, para achar que amar a si mesmo é egoísmo. A gente tem que separar o que é egoísmo desse amor próprio. A gente tem que se amar o próprio como a ti mesmo. Então, a gente tem que fazer esse exercício de melhoria, por quê? Porque eu me amo, porque eu quero me tornar uma pessoa melhor, não para os outros, para mim mesmo. Eu quero me orgulhar no bom sentido de quem eu sou. Eu quero olhar no espelho e gostar de quem eu estou, para quem eu estou olhando, independente da forma física, mas estou falando aqui da forma espiritual, do caráter. Não vamos deixar essa encarnação sem nossos pecadilhos, como diria um padre que eu conhecia, sem os nossos escândalos, mas poderemos evoluir muito nesse sentido. Estou quase acabando. Eu peguei duas pessoas aqui bíblicas para a gente não personalizar, Eu peguei Paulo de Tarso, que anteriormente era chamado de Saulo, Saulo era um perseguidor fervoroso. Ele perseguia, supervisionava e executava cristãos. Vou repetir: perseguia, supervisionava a execução de cristãos, até o momento que na estrada de Damasco ele encontrou Jesus, a voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento, Saulo, que tornou-se Paulo, se transformou num dos maiores apóstolos. Eu diria, a doutrina cristã não seria a que é hoje, não fosse Paulo. Não seria. Isso vocês podem procurar em livros, isso é claro, independente de religião. Isso é um ponto indiscutível. Paulo foi fundamental na difusão do cristianismo. Aí você vai dizer assim:
Ah, mas Jesus falou com ele. Mas quantas vezes Jesus falou com cada um de nós hoje, ontem, anteontem? A gente sabe. Quando a gente às vezes teve uma ideia ruim, né? Ou um sentimento de fazer algo precipitado e aquela voz veio que, talvez não Jesus, mas através de um anjo da guarda, de um guia, de alguém que nos ama, a gente também tem as nossas mensagens, a gente também tem esse sentimento que a gente recebe no dia a dia de saber o que é certo e o que é errado. Eu posso até fazer errado, mas eu sei que está errado, eu tenho noção disso. O segundo que eu peguei, por exemplo, é Pedro, né? Pedro era impulsivo, impetuoso, em certo momento mostrou falta de fé, tanto que negou Jesus, mas se tornou um dos líderes mais proeminentes do cristianismo, né? Tanto que é a pedra fundamental, né, no catolicismo, primeiro Papa. E a sensação de humildade, né? Quando ele foi crucificado, ele pediu para ser crucificado ponta cabeça, porque ele não se sentia digno de ser crucificado da mesma forma que Jesus foi. Ele não era digno daquilo, então ele foi crucificado perna para cima, cabeça alta. Então, olha esse processo de mudança dessas pessoas. Então você vai dizer, mas ele era Pedro, tá bom, ele era Pedro, e eu sou Sérgio, você é João, e aquela é Maria. Não existe, nós somos todos criados iguais, temos as mesmas oportunidades de evolução espiritual. Nós estamos juntos nessa família porque nossa vibração é essa, nós estamos juntos nesse planeta porque a nossa vibração é essa. E se existe uma sinergia, uma sintonia, e eu vou evoluir, talvez eu vá para o mundo um pouquinho melhor, talvez alguém fique, daqui a pouco vai, porque a evolução ela não é paralela, igual para todo mundo, cada um evolui, como eu falei, cada um com seu escândalo, né? Num processo de melhoria. Então, citando duas pessoas que mudaram radicalmente, se tornaram dentro do cristianismo, âncoras do cristianismo, né, da base. Então, resumindo, né, cortar a própria mão é um chamado à coragem, ousadia, determinação. Vou repetir, gente: coragem, ousadia e determinação. Estamos cortando a mão que nos aprisiona das imperfeições, e cada vez que a gente se libera da imperfeição, mais eu evoluo, mais eu chego mais próximo, né, do caminho que leva ao que a gente chama de espíritos puros, né, que é um caminho que não tem mais volta, né? O caminho que não tem mais volta é um caminho que não acaba nunca, né? Processo de evolução. E a minha reflexão final para vocês, já que a gente sempre tem que tirar alguma coisa de uma palestra, qual o nosso escândalo? O que eu quero melhorar em mim? Onde está aquele toque que eu preciso mexer para me tornar uma pessoa melhor? E quando a gente responde isso, vem aquela segunda pergunta daquela reflexão: eu tenho vontade de mudar esse meu defeito, esse meu processo de melhoria, que é inevitável? Como falei, amor ou dor, é inevitável. Eu tenho força de vontade? Eu vou ser consistente nisso? E aí aquela pergunta: eu estou convicto disso? Porque se eu estiver convicto, eu com certeza amanhã, hoje, daqui a pouco, já vou começar a mudar a minha forma de pensar, a minha forma de agir. Eu não acredito, e respeito quem acredita na conversão total sob o aspecto de mudança total. Ninguém sai do -1 para 100, ninguém sai do 5 para 80, são pequenas escadas que eu vou subindo todo dia. Não se cobre, não tente ser aquilo que você não é hoje, se aquilo te forçar, né? Se aquilo não te fizer fazer bem, para não perder a tua identidade, mas procura nessa escada, imagina uma escada enorme que conduz à evolução.
Eu não quero dar salto de 2 em 2 e 4 em 4. Eu preciso dar um passo, umzinho só. E assim que eu conseguir dar esse passo, que Deus me permita, com os anjos, me ajudarem a dar o segundo passo, com os irmãos à minha volta, encarnados e desencarnados, porque a gente não recebe só a ajuda dos encarnados. Tem os desencarnados que a gente esquece, que estão aqui à nossa volta, esperando uma oportunidade para dar aquela palavra de apoio. E agora, para finalizar mesmo, tá, gente? Já está acabando. Eu tenho uma poesia que vira e mexe eu trago aqui e recito ela, tá? E não sei se eu fiz isso em outra palestra, também não é o caso aqui, porque eu adoro ela, né? E essa poesia, ela me colocou muitas vezes nos eixos no momento que eu precisava, sabe? E não é uma poesia nova, isso aqui eu já leio há muitos, mas bota anos nisso. Quando eu estou me sentindo, eu rezo, eu faço a minha oração, eu peço a Jesus e eu faço uma autorreflexão com essa poesia. E eu quero finalizar com essa poesia, tá bom? Essa poesia chama-se Ser, apenas isso, Ser. E ela é exatamente assim: se és capaz de manter a tua calma quando todo mundo ao teu redor já perdeu e te culpa, de crer em ti quando todos estão duvidando, e para esses, no entanto, achares uma desculpa, se és capaz de esperar sem te desesperares, ou enganado, não mentir ao mentiroso, ou sendo odiado, sempre ao ódio te esquivares, e não parecer bom demais, nem pretensioso, se és capaz de pensar sem que a só isso te atires, de sonhar sem fazer dos sonhos teus senhores, se encontrando a desgraça e o triunfo, conseguires tratar da mesma forma esses dois impostores, se és capaz de sofrer a dor de ver mudadas em armadilhas as verdades que disseste, e as coisas por que deste a vida estraçalhadas, e refazê-las com bem pouco que te reste, se és capaz de arriscar numa única parada tudo quanto ganhaste em toda a tua vida, e ao perder, sem nunca dizer nada, resignado, voltar ao ponto de partida, de forçar coração, nervos, músculos, tudo a dar, seja o que for que neles ainda existe, e a persistir, quando exausto, contudo, resta a vontade em ti, que te ordena, persiste. Se és capaz de entre a plebe não te corromperes, entre reis não perder a naturalidade, e de amigos, quer bons quer maus, te defenderes, se a todos pode ser de alguma utilidade, se és capaz de dar, segundo por segundo, ao minuto fatal, o valor e brilho, tu é a terra com tudo que existe no mundo, e muito mais, tu és um homem, meu filho. Então, com essa poesia e com essa reflexão, eu agradeço a presença, a paciência de vocês, e que nós hoje possamos fazer a nossa reflexão em casa, no escuro, né? Como Jesus dizia, né? No escuro do teu quarto, fazendo a tua oração, que a gente possa fazer uma reflexão sobre o que a gente falou hoje e dar os nossos pequenos passos em direção à nossa evolução. Muito obrigado. Certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração
só nascer em cada coisa que compreendeu. Que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui me deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo, e o caminho certo pra seguir. Muito obrigado por ter vindo. Bom retorno aos seus lares, uma boa noite. Que Cristo nos abençoe.